Tirada do Colorado e Sampaoli, falando sobre o seu primeiro jogo no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu penso que o time tuvo melhoras durante o jogo. Tuvo muita possibilidade de fazer mais de um gol. Pero futebol é contundência nas áreas. Y ahí el time perdió un partido donde en el desarrollo fue mejor, pero en las áreas no. El time tuvo entre 9 y 10 chances de gol, más las aproximaciones, más la pelota, y no consiguió ganar. Que son las cosas que tenemos que aprender, porque si nosotros no le damos aprovechamiento a la bola y a las ventajas posicionales, obviamente que el rival sigue vivo y en una jugada puede matar o jogo, como fue hoy. Tá aí o Sampaoli falando sobre chances criadas, não aproveitadas, contundência, o que precisa melhorar nesse Flamengo. Se tivesse matado o jogo, diz a nossa tela, e a gente tem os números das grandes chances rubro-negras contra o Colorado. 5 chances no total, 3 para fora, 1 defendida e 1 gol. O gol do Gerson, um belo gol por sinal. 2 grandes chances foram nos acréscimos quando o jogo estava 1-1, antes do Maurício definir. Bola na trave. Cabeçada na trave, o Flamengo teve perto de ganhar o jogo. É isso que o Sampaoli, essa semana, viralizou um videozinho dele, né? No treino, dizendo assim, não se pode perder a bola. Nunca, jamais se pode perder a bola, né? É disso que ele está falando. Claro que pensar num jogo de futebol em que você não perde a bola nunca é utopia, mas se você entra com essa mentalidade, você abrevia o caminho para não ser surpreendido, como o Flamengo foi ontem. Acho que é coisa do futebol. O Mano acabou ganhando o jogo, a entrada do Maurício, os ventos sopraram a favor mérito do Colorado. dele também, né? Do Colorado. É um outro jeito de enxergar o jogo, né? Não tem um jeito só de enxergar um jogo de futebol. Não, mas acho que a gente tem que olhar, professor, assim, eu falei até isso ontem aqui na programação, olhar hoje a derrota do Flamengo é um olhar olhando para um time que tem característica de jogo, identidade, já tem outra intensidade, atua em uma outra rotação, com jogadores organizados dentro de campo. É diferente. Quando a gente analisava as derrotas do Flamengo até essa virada de chave, era uma coisa. O Inter, ele ganha, óbvio, dentro das características de dar um pouco mais a bola ao Flamengo, de explorar a velocidade, o Inter volta melhor na segunda etapa, o Flamengo continua com uma posse de bola, mas o Inter ganha nos 90 e mais por um detalhe ali que acabou ocasionando. Isso é normal do futebol. O que não é normal é um time com a qualidade técnica como vinha perdendo. Agora, o jogo de ontem acho que está muito dentro do esquema natural de um jogo de futebol, né, Breno? É inegável que o Flamengo evoluiu sob o comando do Sampaoli minimamente, com menos de uma semana de trabalho. Olha aí. E é claro que é muito cedo, a gente sempre faz essa ponderação, mas o técnico já mostrou que é capaz de organizar a equipe, é capaz de implementar o estilo de jogo dele de maneira muito rápida. O Fernando Diniz faz muito isso. Quando assume, ele já de cara, já bota a equipe para sair jogando, já coloca muito a mão e o Sampaoli caminha nessa direção. Então, e a evolução é perceptível pela subida de produção de alguns jogadores como o Gerson. O Gerson jogando mais avançado, que é o que indicava desde a volta dele ao futebol brasileiro, é o ideal. O Gerson precisa... Olha aí, para você. Sim. Presente para você, amigo Brilha. Continue. Então, a gente percebeu que o Gerson se posicionava mais perto da área, que ele teve mais oportunidade de atacar o lado esquerdo do campo, e por isso a gente vê o Gerson com 4 finalizações, o terceiro que mais finalizou no Flamengo. Ações na área rival. Esse é um número fundamental para um jogador com a característica do Gerson, de infiltração. 9, o jogador que mais pisou e fez ações ofensivas na área do Flamengo, uma evolução gritante para um Gerson burocrático que a gente via com o Vitor Pereira. Então, um técnico que já trabalhou com ele, enxergou o Gerson atuando nessa faixa do campo e faz o time, de certa forma, girar em torno dele. E o que faz todo sentido. Um jogador com essa qualidade, não tem uma Arrascaeta disponível, é ali que o Gerson tem de jogar, com menos obrigação defensiva. E aí altera também o papel do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vinha jogando quase como um ponta esquerda. Muita liberdade, sempre o corredor. Agora vinha jogando bem. Não, vem jogando bem, está em ótima fase. Mas agora ele vai precisar se adaptar para fazer um pouco mais de movimentação por dentro, para deixar esse corredor livre
para o Gerson explorar, eventualmente o Gabigol cai por ali. Então, são mecanismos novos, mas dentro de uma coerência, dentro de uma linha de trabalho que, para mim, faz todo sentido. Você, de certa forma, precisa desobrigar alguns jogadores, como Pedro, como Gabigol, mas, ao mesmo tempo, para encaixar todo mundo junto, em algum momento alguém vai ter de se sacrificar. Então, foi muito questionada ontem a mexida. Por que deixou o Gabigol e sacou o Pedro? E ele muda o sistema de jogo, né? Se a gente olha a Libertadores, 3 zagueiros, linha de 3, no jogo de ontem, linha de 4. E ele justifica muito essa saída do Pedro, mobilidade. O Pedro estava estático, o ataque estava estático. Ele vai rodar muito esse elenco, né? Eu acho que ele justificou bem. Foi uma escolha, era entre um e outro. O Gerson que o Marinho não entrou bem, né? Mas aí foram as outras substituições. Né? O Gerson dele é outro Gerson, é outro jogador. Agora precisa ver as valências e é o que ele faz nos trabalhos dele. Né? Ele pesa. Por exemplo, o caso do Ayrton Lucas. Quanto se ganha e quanto se perde em relação àquele Ayrton Lucas que vinha apoiando tão bem. O São Paulo tenta essas valências em relação ao funcionamento de toda a equipe, mas é um técnico competentíssimo, né? É só bater o olho na tela da televisão, você sabe que tem um trabalho aplicado. Mas ele vai bem também ao dizer que muito da derrota ontem não passou exatamente pela proposta ou plano de jogo. Ali vai da contundência, do desempenho individual. E quando o técnico faz isso, ele não está querendo transferir responsabilidades. O São Paulo acabou de chegar. Então, a gente observa que alguns jogadores também precisam dar resposta. Thiago Maia, baixíssima intensidade na marcação. Para atuar ali como um primeiro volante, precisa ter mais pegada, precisa ter uma concentração maior. Os gols do Inter saem de cobranças de lateral. Então, a jogada inicia em cobranças de lateral e o meio-campo precisa estar muito ligado. Então, jogadores como Thiago Maia, próprio Gabigol, o Pedro, que em termos de finalização ninguém questiona, mas pode ser um cara para morder um pouquinho mais, para sair um pouco mais da área, algo que se cobra dele. Se fizesse isso ontem, talvez não tivesse saído. Então, mas... A gente tem uma tela, você está falando do Pedro, e estamos falando sobre Pedro e Gabigol. O Gabigol ficou, o Pedro saiu. A gente tem uma tela com o desempenho dos dois, especificamente no jogo de ontem, não é isso? Então vamos primeiro ouvir o Sampaoli e depois a gente vai na tela. Vamos com o Sampaoli, primeiro falando sobre isso. É verdade que si uno piensa Pedro no campo, la sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces, yo cuando veo que el time está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Então, primeiro a explicação do técnico e agora sim a tela com números de Gabigol e Pedro no jogo de ontem. O Gabigol ficou o tempo inteiro e o Pedro saiu antes. Ações com bola, aí a grande diferença, né? O Gabigol 43-18 Pedro. Ações na área rival 3-1. Chutes certos, na verdade, chutes o Gabigol teve 4, Pedro 1, né? E 2 certos de um e um do outro. E grandes chances. O defensor do Pedro, ou o cara que não gostou, ele pode falar, mas o Pedro às vezes participa pouco, mas quando a bola chega nele, ele é eficiente. Eu vou concordar com o cara que der esse tipo de argumento. Agora, o técnico está lá para tomar a decisão que ele pensa. O técnico não pode se pautar só nisso, né? Mas pode se pautar também, porque a bola chega, o cara decide. Também por isso, mas acho que a cabeça do São Paulo, principalmente, não funciona assim. Ele falou, quando o time está neutro, eu me coço, né? O que é ótimo para um técnico, eu gosto de técnico. E ele pode pensar assim, e se não chegar bola nenhuma no Pedro, né? Então, aí acaba o jogo e eu não fiz nada. Exatamente. Agora, eu acho que isso já é uma sementinha para os próximos jogos, né? Essa novela Pedro e Gabigol juntos. Porque se o time estava neutro com os dois, das duas uma, ou ele arranja um jeito, ele e os dois também, né? Ou se arranja um jeito do time não ser neutro com os dois, ou ele vai optar por um dos dois. Eu acho que ainda é muito cedo, mas pode estar pintando uma volta do pensamento de outros técnicos em relação a Pedro não tem que ser titular. E dessa vez, acho que muito mais sustentado. Concorda? Eu estou errado? Acho que sim, Abel. E dessa vez, acho que mais sustentado no que está acontecendo em campo. Porque muitas vezes esses técnicos anteriores achavam isso,
testando pouco, os dois. Agora não, agora a gente tem uma amostragem. Se o Sampaoli mexer nisso, ele vai falar, olha, mexi porque estava neutro. Que, na verdade, ele não tirou o Pedro do time, mas tirou durante o jogo, né? Mas se a gente fizer análise fria, pela temporada, o que cada um fez, o Pedro merece mais ser titular que o Gabigol. O Gabigol, recente, desde que entrou 60 dias, naquela seca, ficou 10 jogos sem marcar, ele realmente não está numa boa fase. A gente já viu o Gabigol jogar mais, até mesmo no começo do ano. Para mim, a temporada do Gabigol é um fracasso. Não, para mim não é. Ele teve uma participação importante como articulador do time. De certa forma, ele chegou a ser um dos poucos que se salvavam no início do Vitor Pereira, mas oscilou para baixo, enquanto o Pedro conseguiu manter uma boa média de gols, ser mais contundente, ter um aproveitamento melhor. Mas pensando nas características de jogo do Sampaoli, o Gabigol se encaixa melhor. O Gabigol é um jogador que tem, além de mais mobilidade, ele tem capacidade de organização. Algo que, para um time que joga com muitos jogadores vindo de trás, e aí tem Ayrton Lucas, tem Gerson chegando, Everton Ribeiro, que para mim é abaixo, mas ele pode aproveitar essa força e a boa fase do Matheus França para adaptá-lo. Então, ele precisa de alguém para preparar ali. E nisso, o Gabigol tem se adaptado melhor. Agora, para o Gabigol ser titular em definitivo, precisa melhorar a forma física. Vejo o Gabigol está abaixo fisicamente, nunca foi um jogador de arranque, de ganhar na corrida, no 1 contra 1, mas para mim tem perdido algumas jogadas que mostram, e aí não estou nem falando, está acima do peso, não é isso. É uma intensidade maior de jogo que ele já conseguiu mostrar até mesmo nessa temporada. E aí não é só responsa do Gabigol, não. Tem preparação física, o planejamento de temporada do Flamengo, meio acidentado, mas eu acredito que o Sampaoli vai tentar forçar e dar muitas oportunidades para o Gabigol. Levantei a mão aqui porque o Internacional ganhou. Vamos ouvir Mano Menezes. Mano Menezes no 360. A questão da virada não é sempre ou só pela atuação. A questão da virada é pelo ambiente, né? Porque na medida em que, às vezes, você vai jogando bem, e até como fizemos isso em outros jogos, e não alcança o resultado, sempre se cria um clima, né, de que falta algumas coisas, e até falta, mas na medida em que acontece, como aconteceu na Libertadores, e como aconteceu hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele, a importância dele para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis. E já usamos muito desse ambiente no ano passado. Fomos o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E você é o mandante porque o estádio vem junto, o estádio te ajuda. Tá aí. Até outro dia a torcida do Colorado estava vaiando. Ele estava pedindo outro carinho, dia eles né? vaiaram o Luiz Adriano, quando o Luiz Adriano saiu, acho que no jogo da Libertadores. E aí tá aí o Mano ontem, depois da vitória, o estádio vem junto. Carinho não faltou. Mas também teve muito empenho do time dele. O Inter não foi brilhante, mas ganhou um jogo muito difícil contra um rival muito difícil. O Inter estava vivo no jogo, o Flamengo teve suas chances, mas o Inter não era um time entregue quando faz o gol. O gol não saiu do nada. Não era um Corinthians contra o Goiás? Não era. Longe disso. É o que a gente falou, né? Tem várias estratégias de se ganhar um jogo. Dessa vez ganhou a estratégia do Mano. E o fator Maurício pesou muito também. Muito. Maurício volta de lesão, proposta do Red Bull Bragantino, e era um jogador que vinha sendo muito importante. Então, ele ajudou não só com os gols, com a estrela que teve, mas também na dinâmica que ajudou a dar, principalmente no segundo tempo. Você vê que tem toda uma discussão sobre como deve ser montado o ataque do Inter, né? E, em tese, o Maurício seria o menos ofensivo de todos os nomes. Mas é o que dá mais equilíbrio. E é o que dá mais equilíbrio para o time. E para dar equilíbrio à programação dos canais ESPN e Star Plus, o F360 voltará amanhã às 9 da manhã, porque o Sport Center está chegando com Bruno Vicari e Mário Spinelli.